Oi, gente! Eu demorei bastante tempo para vir aqui gravar esse vídeo. Eu refleti muito sobre isso, conversei em casa e cheguei à conclusão que sim, que seria importante trazer essa minha experiência. O meu filho, em 2020, meu filho mais velho, foi diagnosticado com autismo. Ele tem hoje 17 anos, está no segundo ano do ensino médio. Quando ele recebeu o diagnóstico, para nós não foi uma surpresa tão grande, porque a gente já vinha há algum tempo investigando e como ele tem um grau muito baixo, muito leve, sempre foi confundido com outras coisas, como ansiedade, né? E ele vinha sempre se tratando para ansiedade, desde muito pequenininho, assim, tentando se encaixar, tentando ter novos amigos. E eu disse que eu demorei muito a gravar esse vídeo porque eu não queria de forma nenhuma expor ele, né? E depois disso, assim, a gente conversou em casa e conversei muito com ele, o que ele achava disso. E ele desde o início sempre falou: mãe, pode falar. Mas eu ainda tava com receio. E aí essa semana, quando eu disse pra ele que a mãe ia começar a atender agora, né? E aí ele disse: mãe, tu já gravou o vídeo falando de mim? Porque eu quero ajudar as outras pessoas, ele falou. E ele sempre foi assim, ele sempre se preocupou muito com as outras pessoas, ele sempre tem essa visão assim muito humana para tudo, assim, né? E aí a gente teve assim esse diagnóstico. Para mim foi muito importante receber o diagnóstico, porque a pior coisa é a gente não saber o que o filho tem, né? A gente vê o sofrimento do filho. Eu via ele tentando fazer amigos, tentando manter amizades, e para ele é realmente muito difícil. Ele tem os amigos na escola, mas para ele é muito rígido nos pensamentos, então as coisas têm que ser tudo muito certinha, tem que ser tudo muito dentro da regra, né? Então essa flexibilidade que às vezes precisa, principalmente na adolescência, para ele é bastante desafiador. O diagnóstico veio para nos libertar, né? De certa forma. O Gabriel hoje é uma criança um jovem muito feliz, assim, porque ele consegue falar sobre isso, ele consegue entender as dificuldades que ele tem. Então ele lê, ele busca conhecimento, algumas situações do dia a dia a gente já entende melhor, a gente consegue compreender o porquê que ele age dessa forma, por que para ele é muito difícil algumas situações. Então, assim, muita coisa a gente já não expõe, né? A gente vai num ambiente com muita gente, muito barulhento, para ele é desconfortável. Ele vai quando é necessário, mas não é um lazer para ele isso, né? Então a gente consegue respeitar muito mais a individualidade dele. Quando ele teve esse diagnóstico, a gente se questionou muito, principalmente eu, assim, né, por ser uma profissional da educação e trabalhar com autistas a vida inteira. Eu já tive contato com muitas crianças com autismo na minha escola. E aí, como que assim, né, a gente não consegue perceber? Eu sempre tinha essa suspeita, até algumas psicólogas que ele se tratava para ansiedade, eu questionei algumas situações sobre isso, mas sempre me disseram: não, ele é um menino super inteligente, ele, né, até inteligente demais, ele tem muita capacidade. E aí eu pensava assim, mas tem alguma coisa errada, né? E quando eu busquei mais informações, mais conhecimento, comecei a ler como mãe para entender melhor, né, o autismo do meu filho, eu me apaixonei por isso, né? E aí me deu uma vontade muito grande, assim, e a escola estava fechada nesse período, eu comecei a estudar bastante, em função da pandemia, né? E aí eu vi, assim, que eu podia fazer mais pelas pessoas, né? Na escola a gente já tem um tratamento muito acolhedor, né, com todas as crianças. A inclusão ocorre mesmo, né, lá na escola, mas eu pensei assim, poxa, né, esses pais, essas mães precisam intervir logo. Se eu tivesse lá quando ele era pequenininho, quando a gente começou a perceber algumas coisas, ter tido uma orientação correta com um especialista nisso, meu filho talvez teria se livrado de muito sofrimento, né, e a gente também. Porque muitas vezes na escola ele tinha crises, assim, e ficava muito nervoso com algumas situações, e
E a gente não, né, às vezes até dizia, não, tu tem que te enturmar, tu tem que ir, né, e acabava exigindo coisas que não era uma questão de aprender ou não, né, era uma dificuldade que ele tinha e a gente precisava respeitar. E ele sempre se sentindo muito diferente, ele dizia, eu me sinto diferente, mãe, eu não consigo desenvolver uma conversa. E sempre muito inteligente, ele tem um hiperfoco muito forte, assim, né? Enquanto as outras crianças com 3, 4 anos ficavam brincando de lutinha, ele ficava construindo guindaste com Lego, ficava fazendo coisas assim que para a idade dele era bem diferente, né? E a leitura sempre foi uma válvula de escape para ele. Então a gente ia nos restaurantes e nos lugares onde tinha muita gente, ele levava um livro, assim, e a gente pensava, nossa, que legal ele lê, né? Mas na verdade ele estava se isolando, ele estava fugindo. Então, assim, ó, o que eu quero trazer com esse vídeo, assim? Que o diagnóstico, às vezes, pode ser libertador, né? A gente não pode ver como um problema. É óbvio que eu não gostaria que meu filho tivesse isso, porque o sofrimento é grande da família dele, mas precisa acontecer, sabe? Quando a gente passa por isso, os pais que já passaram por isso vão entender o que eu tô falando. É muito importante a gente saber. E como agora eu tô trabalhando com isso, né? Tô abrindo meu consultório em breve. O que eu quero poder ajudar famílias, mães, pais, que lá quando são pequenininhos têm dúvida do que o filho tem, que tá estranho ou não tá se desenvolvendo da forma que deveria. Busquem, né, fazer uma avaliação, não esperem o diagnóstico para começar a tratar, né? Tem uma dúvida, um atraso de desenvolvimento, vão atrás, busquem, né, conhecimento, porque hoje em dia tem muita coisa boa, muitas terapias que a gente pode fazer e que a criança pode ter um desenvolvimento dentro do que é esperado para a faixa etária dela, né? Logo que a gente recebeu o diagnóstico, que o Gabriel recebeu o diagnóstico, ele ficou bastante chateado, assim, né? Por que isso acontecia com ele? A gente teve que trabalhar bastante com ele essa questão de que ele era capaz, que o diagnóstico não mudava nada, né? Não ia fazer nenhuma diferença, ele ia continuar sendo o Gabriel do jeito que ele é, né? E aí ele teve toda uma aceitação dele, assim, né? Ele leu bastante, buscou muita informação e aos pouquinhos a gente foi vendo que ele entendeu o que ele sentia e conseguiu fazer relação com o autismo. Na escola a gente respeitou a decisão dele, inicialmente ele não queria contar, e aí a gente foi na escola, porque é importante a direção da escola, os professores saber. Então a gente foi com ele mesmo contou para a diretora da escola e para a coordenadora, e foi decidido nessa reunião que ele não iria contar inicialmente para os colegas. E aí, com o passar do tempo, ele começou a se sentir mais confiante, contou para uma colega primeiramente, depois para mais um colega, e hoje todo mundo da turma dele já sabe, né? E eu acredito que todo mundo passa por essa dor, por esse luto, né? E a gente precisa respeitar o tempo de cada pessoa tem um tempo diferente, né? Para assimilar, aceitar. E hoje ele segue fazendo terapia ocupacional e é muito importante para ele fazer, gosta de fazer. E desenvolveu muito, tá super bem, assim, né? Então, espero que ele também possa usar a história dele para ajudar outras pessoas também no futuro. Então, quis trazer essa história para vocês. O Gabriel tá tranquilo em relação a isso, né? E espero poder ajudar outras famílias também. Abração!